Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Este é o programa Gotas do Evangelho. Meu nome é Cristina Brito e hoje veremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel recebida pela psicografia de Chico Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes, no entanto, de começarmos hoje o nosso capítulo 26, nós vamos pedir aos amigos para curtir o vídeo, para compartilhar, para se inscrever no canal, para acionar o sininho. Todas essas ações, lembramos, sempre ajudam para que o Facebook, porque nós também estamos no Facebook, né? Eu também publico lá o que eu publico aqui, ou compartilho lá o que eu publico aqui. Então, ajuda com que o YouTube compartilhe para mais pessoas, indique esses vídeos para mais pessoas dentro da plataforma. Muito bem, então vamos lá à nossa mensagem de hoje. E título difícil para a nossa mensagem de hoje, que é um verbo padecer. Padecer. Padecer é sofrer, não é? O versículo destacado por Emmanuel está no Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, escrito por João Evangelista, um dos 4 evangelistas, aquele que era apóstolo, o mais novo de todos os apóstolos, e tido como bem amado de Jesus. Está lá até mesmo na narrativa dele, no evangelho que ele narra, ele mesmo se aponta como bem amado. E lá no Apocalipse, nós temos no capítulo 2, no versículo 10, o seguinte: nada temas das coisas que hás de padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Então, é um pequeno versículo que traz muita informação. Primeiro, um imperativo: nada temas, nada temas. Não temas. O quê? Nada. Não é alguma coisa, algumas coisas, quase nada. Não. Não temas nada. Nada temas das coisas que hás de padecer. Não é que possas vir a padecer, que talvez venhas a padecer. Não. Outra afirmação bem firme: das coisas que hás de padecer. Então, é certo. O padecimento é certo. Mas ele diz, de forma imperativa: não temas nada. E destacando aí o último verbo, que é o padecer. Então, é certo o padecer. Mas ele diz que não deve ser temido. E aí nós vamos agora ver o maravilhoso comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Diz então o nosso querido amigo espiritual: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, afastar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Olha que interessante. Porque é alguma coisa que encoraja, né? Nada temas do que vai padecer, não temas. E aí Emmanuel coloca que essa fortaleza moral, dessa coragem que a fé proporciona, está aqui dentro de uma das tarefas que Jesus abraçou junto a nós, de nos favorecer a fortaleza para enfrentarmos as nossas dificuldades. E ele então diz: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar, afastar
os fantasmas do medo. Ou seja, o medo é uma emoção saudável na sua existência. Para que serve o medo? O medo serve para nos proteger de perigos, porque o medo paralisa. O medo é uma emoção que paralisa. No medo a gente para. E para porque esse sistema, né, é um sistema natural do instinto de sobrevivência. A gente para naquele momento, ou eu enfrento ou eu fujo. Né? Medo. O que eu faço? Enfrento, fujo? Naquele momento, o medo serve para me dar aquela parada. Por isso que tem o temerário. O temerário é aquele que não para. Ele vai. Então, o medo tem a sua função. Só que tudo existe a dose certa, como os remédios, né? Até a água. Se você beber água sem conta, você morre. É interessante, não é? Então, tudo tem a dose certa para ser saudável. O amor, aquele amor, né? Ama e não deixa espaço para o outro agir no mundo. Né? Quantas mães, pais sufocam seus filhos com amor, aquela superproteção, e não deixam com que eles vão à vida. Então, existe essa dose do saudável. E o medo também tem a sua dose do saudável. E eu costumo dizer que nós temos medo, mas o medo não pode nos ter. Nós não podemos nos tornar refém do medo. Somos nós que administramos o medo. Nós temos o medo sob o nosso controle. Não o medo ter controle sobre nós. E muitas pessoas são controladas pelo medo. Isso já não é saudável. Isso já é doentio, não é? Isso já é alguma coisa nada saudável. E Emmanuel continua dizendo: a aquisição da fé, olha só, então se o medo na dose não saudável, né, além do que deva ser, passa a ser muitas vezes tóxico e até mesmo venenoso, Emmanuel já nos coloca aqui o antídoto: a fé. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Ela tem que ser o quê? Construída, de novo. Mais uma virtude. Toda virtude ela tem que ser muito conquistada com trabalho, esforço, né? Exercícios e a providência ajudando. Então ele diz que a aquisição da fé não é fenômeno comum, não. Traduz confiança plena. Fé traduz confiança plena. Não é aquela fé que agora acredita porque está tudo bem, mas daqui a pouco vem um problema, eu já não estou acreditando tanto, eu já estou achando que de repente pode não ser. Está tudo maravilhoso, eu recebo uma graça maravilhosa, mas nossa, como eu tenho fé no Senhor Jesus. Aí vem um problema sério, uma doença, alguma situação que eu não esperava e que me puxa o tapete, e de repente eu falo assim: não, essa coisa de, não, Deus, Jesus, me olha? Não me olha, me abandonou. Então, muitas vezes a nossa fé é aquela que acredita e desacredita, crê e descrê, ainda inseguros, não é? Porque estamos construindo. Mas ele diz que a aquisição da fé, ela vai, uma vez construída, porque nós estamos no processo, não é? Sempre processo. Traduz confiança plena. Nós vamos dizer que tem pessoas nesse mundo que já têm confiança plena? Claro. Mas é regra ainda nesse mundo de espíritos como nós, imaturos. 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
traduz confiança plena. Afinal, pergunta Emmanuel, que significará padecer? O sofrimento, então ele vai colocar que a gente pode dizer, é sofrimento. Mas ele vai dizer, o sofrimento de muitos homens na essência é muito semelhante ao sofrimento do menino que perdeu seus brinquedos. Então ele está equiparando o nosso sofrimento a uma percepção da realidade, uma percepção infantil da realidade. Como se simplesmente fosse um capricho não atendido, já é traduzido pelo meu sofrimento. E ele não diz só isso, não. Ele diz o seguinte: numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal. Olha só. Sofrem porque estão ali tolhidas por uma situação da própria providência divina de não poder praticar o mal, cerceados dessa condição. Existe um ditado que diz, e dizem que era uma fala de Abraham Lincoln, presidente americano, lá do século XIX, que ele dizia, você quer conhecer alguém? Dê poder a essa pessoa. Porque com poder, aí realmente a gente não tem limite. Seja no poder em que instância for. Quem vai dar limite? A nossa moral. E quem não vai dar limite? A falta dela. Então, aí nós vamos ver que a providência vai dar corda. Vai dar corda. Para ver se a gente já consegue fazer bem. Então, a gente vai conhecer. Quando? Quando a gente tiver condições de ter o poder na mão. Aí a gente vai mostrar se nós já estamos amadurecidos ou continuamos imaturos e fazendo e repetindo ainda os vícios que nos trazem como consequências as dores e as aflições. Está lá em O Livro dos Espíritos. E ele continua dizendo assim: revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. É um sofrimento, mas não é bom. É como a criança que sofre porque é obrigada a comer a verdurinha, ou a ir para a escola quando quer ficar na cama. E ela sofre, e a mãe é má, que não a atende, e ela está sofrendo porque não tem ali os seus caprichos perniciosos, porque não vai fazer bem a ela, uma má alimentação, e não vai fazer bem a ela se alijar da boa educação. Não tem seu capricho atendido e se revolta e sofre. E muitas vezes nós, espíritos infantis, agimos da mesma forma, dentro já da categoria adulto. E ele continua dizendo assim: a fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus. Vou repetir. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, então não confrontarmos e não buscarmos fazer os nossos caprichos, mas atender o que está na lei, é justo que nos incorporemos à caravana fiel. Caravana fiel é aquela que segue o caminho, não é aquela que segue hoje, mas amanhã não está afim, não segue não. Amanhã surgiu uma coisa mais interessante e não segue não. Caravana fiel é aquela que segue aqueles votos do matrimônio na Igreja Católica, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Muito interessante esse sacramento do casamento na Igreja Católica. Porque é isso, não é? É irmos
nessa associação que o casamento representa, fiéis um ao outro, não apenas na alegria, mas também nos momentos difíceis. É justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus. Chova, faça sol. Estejamos rindo ou chorando. E ele complementa dizendo: compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender. Então somos fiéis na caravana que segue o mestre, e a fé não é confiar plenamente? Como é que eu vou dizer que eu confio plenamente se eu contesto o que Jesus está promovendo na minha vida? É o que ele diz aqui de contender. Contender é, não vou fazer assim não. Por que eu vou fazer assim? Por quê? Tudo isso é contender. Então, se eu ainda não consigo ser resignado, eu preciso ser obediente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Por que eu sigo Jesus? Porque eu sei que Ele é o Mestre, que Ele é o Messias. Resignação é o consentimento do coração. Mas não, é muito difícil, quero não, mas eu sei que eu devo. Então, se eu ainda não consigo me resignar, eu preciso obedecer. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo e entendimento. Por isso que a nossa fé, a fé espírita, é uma fé raciocinada. Porque a gente se associa através da fé porque compreendemos. E mesmo assim é difícil. Imagina quando a gente não compreende. Já compreendendo é difícil. A gente sabe o porquê, tintim por tintim, daquilo ali. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente entra em contenda com Jesus. O amigo, compreendendo que o amigo leal, se nós assim queremos ser do mestre, é o que procura não contender e que está sempre disposto à execução das boas tarefas. Sempre disposto, bem disposto. Mas são tarefas difíceis, daí, padecer. São tarefas difíceis, sacrificiais muitas vezes. Uma delas é a maternidade, a paternidade. São tarefas sacrificiais. Mas nós assumimos essa boa tarefa. E quantos problemas nos trazem a tarefa da maternidade e da paternidade. E não adianta tentar contender, porque é uma tarefa de amor que transcende qualquer tipo de coisa que a gente tente explicar o que seja. Mas estamos ali fielmente seguindo nessa tarefa. Alguns ainda não conseguem fazer isso. Até mesmo na tarefa da maternidade e paternidade, nós sabemos disso, infelizmente. E ele continua dizendo: participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios do Divino Pai que está nos céus. Então nós partilhamos das decisões do Mestre. Como partilhamos? Sim, ele decide o que é melhor para nós, sempre nos deixando, dentro da situação que ele nos oferece, a nossa condição de usarmos o livre-arbítrio, e vamos responder por isto. Se estivermos fielmente naquela caravana, vamos escolher de forma mais feliz, não é? E vamos ter como retorno alegrias e bênçãos. Está lá no Livro dos Espíritos. O bom uso do livre-arbítrio nos traz como retorno alegrias e bênçãos. O mau uso do livre-arbítrio nos traz dores e aflições. Então, participar do espírito do serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre. Ele vai indicar o caminho. E eu vou saber que, mesmo que me seja difícil o caminho, que eu vou ter que calar muitas vezes os meus impulsos e me segurar, eu vou seguir o que ele indica, porque eu sei que é melhor.
muito parecido com uma mãe, um pai e seu filho pequeno. É isso aqui. Sim, eu sei que a minha mãe quer o melhor para mim, mas eu não gosto disso. E não reclamar. Eu entendo que a criança vai reclamar, mas nós não somos mais crianças. Não, pelo menos, embora sejamos ainda muito imaturos espiritualmente falando, nós já temos hoje uma condição intelectual muito, muito, muito boa. Só que precisamos ter mais pontes conosco mesmo, nós conosco mesmo, conversarmos mais conosco mesmo. Fazermos mais perguntas a nós mesmos. Nos tornarmos mais próximos do que nós estamos pensando, sentindo e fazendo. Porque muitas vezes nem depois do que a gente fala, pensa, sente, a gente avalia o que está acontecendo. Então, se nós vamos mantendo um diálogo conosco mesmo, tendo como padrão o Evangelho que Jesus nos trouxe, vai ficar menos difícil, se não mais fácil, vai ficar menos difícil nós seguirmos no rumo que nós estabelecemos que queremos seguir. Ele então vai indicar, seria muito bom, e ele diz aqui, que nós cumpríssemos os desígnios do Pai que está nos céus. Quem que vai ganhar com isto? Nós. Em primeira instância, nós. A humanidade vai ganhar com isto. Em sequência. Nós ganharemos logo na primeira instância. E ele conclui dizendo assim: não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer, porque Deus é o Pai magnânimo e justo. E ele conclui com essa frase, que é uma das frases mais lindas que Emmanuel nos oferece nas suas mensagens. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Tem que repetir. Todo dia. Para não esquecer. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa. Então é uma questão de perspectiva, de ponto de vista. Como eu vivo a situação difícil em que me apresento, em que me insiro nesse momento? Como eu estou vivendo? Como corrigenda? Como castigo? Como praga? Como maldição? Como coisa insuportável? Ou como uma lição que me está sendo oferecido para que eu cresça? É pedra no meu caminho, não para que eu tropece e caia, mas para que eu use esta pedra para construir a escada da minha ascensão, não é? Então isso é perspectiva, ponto de vista. Como é que eu encaro essa situação? Muda tudo. Eu encaro como, não, isso não podia estar vivendo isso, não podia estar vivendo isso. Bom, então eu estou negando a realidade, porque fato é que isto está na minha vida e eu preciso viver isso. Está aí para ser vivido, eu preciso viver. Como é que eu vou viver isso? Porque eu negar alguma coisa que está na minha vida, que é realidade, não vai me ajudar. A primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer o que está acontecendo. Está acontecendo. Eu não queria que acontecesse isso, mas está acontecendo. Então, como eu vou enfrentar o que está acontecendo? Qual é o meu nível de confiança dentro do desafio que Deus me oferece? E se Deus me oferece um desafio, é para que eu caia? Não. É para que eu aprenda e supere. Deus, como Pai, todo poder, bondade e justiça,
oferece a nós corrigendas para nos aperfeiçoarmos, jamais padecimentos. Não temas pelo que hás de padecer. O padecimento ainda é a perspectiva que temos das situações difíceis que nos chegam. Ainda sofremos. E aí vamos pensar, não é que a gente tenha que negar que é uma situação difícil, eu estou sofrendo. Mas eu entendo que esse sofrimento vai me fazer crescer. Eu não me revolto contra esse sofrimento, essa dor, não é? Sofrimento é o resultado da dor. Isso faz com que o meu sofrimento seja muito menor. Porque não está com o peso de um desespero e o peso de uma revolta que pode realmente tornar esse padecimento insuportável e levar realmente a pessoa às vezes a cometer um desatino, porque ela perde o controle da situação devido a, vamos dizer assim, ao se entregar totalmente a essas ideias de falta de fé, né? Desespero, falta de esperança e a revolta. Nós estarmos ali, dando voltas e voltas e revolta e não fluirmos dentro da situação. Tudo isso é difícil para todo mundo. É desafiador para todos nós. Mas como é que nós vamos passar por isso? Qual será o nosso nível de padecer? Estamos juntos. E ele fala da caravana, né? Dessa ideia de grupo, de união. Nós estamos juntos nesse barco. Jesus está no leme e nós estamos seguindo o Mestre. Vamos manter o foco lá, no nosso Mestre amado. Ele está conosco, não nos desampara e só enche o nosso coração de muita, muita gratidão. Vamos orar a Jesus. Querido Mestre amado, quantos desafios, Senhor, nos chegam e nos levam ao padecimento, ao sofrimento. Mas hoje, Senhor, com o entendimento que a doutrina espírita nos dá, como temos condições melhores de enfrentarmos e como agradecemos, Senhor, obrigada. Obrigada pela doutrina espírita, obrigada por teres vindo até nós há 2000 anos. Obrigado, Senhor, por nos ofereceres a reencarnação. Estarmos mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez nesta sala de aula, que é podermos estar de novo aqui na carne. Muito difícil, Senhor. Ajuda-nos, fortalece-nos a cada dia. Que possamos estar atentos uns aos outros. Mas também, em primeira instância, nós mesmos, nos atendendo, nos dando suporte, para que, ao estender a mão ao nosso irmão, estejamos fortalecidos em nós e possamos agir com uma máxima, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a qualidade do nosso amor ao próximo seja realmente esse reflexo do nosso amor a nós mesmos no caminho, Senhor, que decidimos trilhar junto a Ti. Abençoa o nosso anjo guardião, abençoa os nossos irmãos de humanidade que estão sofrendo neste momento, encarnados e desencarnados. Que a Tua paz esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta
com mais um Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.